muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Idade Não É Documento. Eu sou Jéssica Tarantino, jornalista, e tenho muito mais que 30 anos. E você sabe, né? Eu sou Mireia Borges, tenho muito mais que 60 anos. E hoje nós temos duas convidadas especiais. Pelo menos eu conheço as duas há muito tempo, né? E gosto muito das duas, tá? Então, eu vou apresentá-las depois de eu falar dos nossos patrocinadores. Muito bem, muito bem. E o que a gente tem hoje, então, Mireia, para comemorar a vida? Para comemorar a vida, Castellamare, da vinícola São João de Farroupilha. Ela é minha parceira há muitos anos, bastante tempo, né? Castellamare é maravilhosa, mas eu gosto bastante do espumante. E a gente sabe também que com a maturidade vem a reposição. O que é a reposição mais importante que a gente precisa ter? Colágeno. Porque a minha neta essa semana pegou aqui, ó, a minha pele e disse assim: vovó, quando é que eu não vou ter colágeno que nem tu? Eu digo, É melhor não saber. Eu achei o máximo, porque ela vê eu falar, né? Então, aqui, ó, o colágeno, gomas de colágeno é da Farmatec, uma das nossas patrocinadoras, tá? A Farmatec faz essas gomas, cada programa eu apresento uma. Por quê? Porque tem gente que tem dificuldade de engolir, não gosta do gosto, né, das dragas, sei lá. Então, ela resolveu fazer as gominhas, e as gominhas são maravilhosas. O colágeno serve para a nossa pele, para o nosso cabelo, para nossas unhas. Eu, principalmente, uso muito para o meu cabelo, porque ele agora está crescendo bem, viu? Ele está crescendo bem. Vocês já viram que ele deu uma escasseada antes, mas agora está legal. E outra coisa, gente... Meus óculos, né? Esse aqui você já conhece, mas está chegando novos. Então, a Center Ótica Lau é um dos nossos parceiros, sempre nos programas. Eles me vestem óculos escuros, óculos sem ser escuros e de grau, tá bom? Deu? Não, a gente tem também o tempo, né? Que são os objetos que compõem o nosso tempo. É verdade. Os objetos que compõem o nosso tempo. O nosso tempo. Olha só, quem faz os objetos, quem traz os objetos aqui são as irmãs do Decor. Elas vão na tua casa, em menos de 24 horas, elas repaginam toda a casa apenas com os objetos. Né? Vocês sempre viram os objetos que elas trazem para fazer, elas já fizeram na minha casa, é muito legal mesmo. E temos a Bevita, que a Bevita hoje não está aqui com aquela garrafinha que eu sempre mostro verde para vocês, né? Mas a Bevita é uma das nossas patrocinadoras, Bárbara, né? E ela tem os cuidadores. A gente não precisa ser idoso para usar os cuidadores. A gente é jovem, quebra um pé, quebra uma perna, quebra uma mão, mora sozinho, ou tem muitas coisas, tem um filho e não tem como fazer, chama a Bevita, que eles mandam o profissional certinho para o que a gente quer. A Bevita é uma empresa de saúde, os seus donos são da área da saúde e eles são muito queridos aqui. Eles têm várias franquias, né? Pelo Brasil todo. Pelo Brasil todo. Então, são essas. E agora... Agora sim! Palmas! Tudo bem certinho. Patileivas, está aqui ao meu lado. A Patileivas é empreendedora, comunicadora de valor, que depois tu vai me explicar o que é isso, embaixadora da Intercity Hotéis e influenciadora da Claro Brasil. Bem-vinda, Paty, para aqui no nosso programa. Obrigada, prazer estar aqui com você, Jéssica, Mireia, fazia tempo que nós não nos víamos. Fazia, né? A Débora, minha amiga querida, que apesar de morar no outro estado, está sempre presente na minha vida, mas né, tá ao lado dela novamente num papo gostoso aqui, vai ser muito especial. Eu tenho bem mais de 40 anos, já quase chegando nos 50 anos. Opa! Muito bom. E ao lado dela está Débora Tessler, que é empresária, responsável pela produção e agenciamento de Fabrício Carpinejar, o nosso poeta, o nosso escritor maravilhoso aqui do Sul. Ela é promotora da Pin for Peace, que hoje estou com o boto aqui, maravilhoso, embaixadora do Acendendo Mentes
e mãe da Estela e podcaster agora, né? Isso Também, aí. né? Obrigada. Bem-vinda, Débora. Bem-vinda. Obrigada, gurias. Vamos lá? Então, vai deixar no mistério de qual é a eu idade? Eu tô aqui, ó. Tô Virei aqui. mãe, fiquei desmemoriada. 1 ano e meio a gente perdoa ainda. Gente, eu tenho um pouco mais de 40 anos. que máximo. Débora e Paty, eu acho que eu já falei isso em várias oportunidades para ambas que nós já tivemos, mas é sempre uma honra e um prazer e um grande aprendizado receber vocês. Coisa Então, boa. que bom de novo estarmos aqui. Acho que o último papo que nós tivemos foi no Rio de Janeiro, justamente na casa da Débora. Nós né? três, Nós inclusive. três juntos, né? Faltou a É Mireia, verdade, é exatamente. verdade. Na próxima você tem que ir, Mireia. Só faltou a Mireia lá com a gente. Com espumante. Tá Por favor, Mari. chega com Isso, espumante. chega com Espumante, porque onde eu Mari. vou eu levo espumante. Tu também gosta, né? Não, adoro, tá Adoro. ótimo. Essa aí é maravilhosa. Já usei muito nos meus eventos ao longo dos anos aí pela não. vida. Débora, Paty, Diga. que está do meu lado. Eu estou encucada. O que é comunicadora de valor? Bom, a comunicação de valor, ela nada mais é do que a gente enxergar valor no que estamos dizendo, né? Eu acho que hoje vivemos, assim, num mundo onde tudo pode ser dito a qualquer momento, a qualquer hora, por qualquer pessoa. Então, a gente ter cuidado no que vai ser comunicado, no que vai ser transmitido, quer seja entre amigos, entre pessoas conhecidas, mas principalmente na rede social, é um grande êxito, assim. Então, eu considero que o que eu comunico nas minhas redes tem muito valor. Pode ter valor para mim, momentaneamente, mas provavelmente também vai ter valor para outras pessoas. Então, acho que é um compromisso que a gente que está ali exposto e sendo referência de alguma forma, tem, né, com a audiência. Mesmo que tu seja uma pessoa que não trabalha com isso diretamente, o que tu fala na rede social tem muita força, né? E a gente hoje, basicamente, tudo que nos é impactado, assim, a gente escolhe onde vai viajar, onde vai comer, o que vai vestir, tudo a partir das telas, né? Então, tem que ter valor nisso. E eu escolho muito os meus parceiros comerciais, né, a partir desse ensejo. Tem que ter valor para mim e aí eu acredito que vai ter para outras pessoas também. Muito bem. Então, agora eu vou te fazer uma segunda pergunta. Comunicadora de valor. Legal, tu explicou. Influenciadora digital. Já era? Não, de jeito nenhum. A influência digital, ela veio, né? Com tudo, é uma coisa que É que não... hoje em dia todo mundo quer ser E todo influenciador mundo digital, né, né? Mireia? Todo mundo Mas todo mundo é influenciador, né? Ser de uma coisa ou outra, né? Tu sabe que ontem, até muito me tocou aqui quando eu te vi, porque ontem conheci justamente uma empresária da cidade de Gravataí, que ela tem um histórico super bacana como diretora de escola, enfim, e a partir de um certo momento ela usava óculos muito especiais, assim, que chamavam a atenção. Não sei se chegou a ver essa pessoa ontem lá. E ela... Começaram a perguntar, mas de onde é que saiu esse óculos? Eu quero esse óculos, eu gostei. E o que aconteceu? Ela acabou virando uma empresária, montou uma ótica e fez, inclusive, o curso aquele, né, da especialização para poder fazer lentes e tudo. E ela hoje tem as duas carreiras concomitantes, ou seja, ela virou uma influenciadora dela mesma. Legal. E assim, não é uma pessoa que tem uma rede social trabalhada, mas ela, no dia a dia, ela passou a influenciar mulheres que tinham convivência, como tu também influencia. Só que tu tem essa profissão, mas outras pessoas no nosso dia a dia nos influenciam. Né? Quer seja pela postura, quer seja pelo jeito de conduzir alguma coisa. Eu tenho, por exemplo, admiração por muitas amigas minhas com a forma como elas criam os seus filhos, né? E isso me influencia, mesmo que não na maternidade, mas me influencia em como lidar, muitas vezes, com algumas situações. Então, todo mundo é influenciador, com toda certeza. O digital acabou ampliando e comercializando isso, né? Mas eu acho que todo mundo tem sempre esse valor para repassar. Isso é legal. É que agora qualquer coisa é assim... o influenciador digital fez isso, não sei o que, todo mundo... o que me remete ao passado, onde o pessoal dizia assim, o que tu quer ser? Eu quero ser atriz e... Como é que é? Atriz e...
Astronauta, médico. Jornalista, uma coisa assim, sabe? Artistas. Artista. Artista. Então todo mundo queria ser. Hoje em dia tu fala, não, influenciadora digital, não sei o quê, porque eu já faço. Então, isso que tu falasse, ótimo, todo mundo influencia mesmo, né? Mas. Que bom que hoje todo mundo pode ser, né, Dé? Todo mundo tem essa mais oportunidade. ênfase agora. Até porque eu acho que influência sempre existiu no off, né? Quando a gente está conversando com um amigo, a gente está trocando influências, informações e coisas que a gente gosta, só que hoje as pessoas falam mais sobre isso. E pegando nesse gancho, eu tenho percebido uma coisa nas redes sociais que eu deixo a pergunta para vocês duas, sabe? Vocês percebem que as pessoas elas têm falado mais, mesmo quem não falava antes, depois da pandemia? Eu não tenho Essa percepção. Métricas. Não disso. tenho métricas para responder essa pergunta. Eu posso te falar sobre mim. Sim. Né? Acho não, tenho certeza, que eu virei uma chave, que eu não valorizava quem estava ali me seguindo. Né? Teve um dia que eu pensei, tem, sei lá, agora 17 mil pessoas aqui conectadas comigo, o que elas estão esperando? O que elas querem ver? Né? Eu comecei a olhar para isso e valorizar. E aí eu tive que olhar para dentro de mim, porque eu não estava conseguindo encontrar um sentido fora, né? Aí eu pensei, eu vou começar a falar com o coração, né? Eu vou começar a trazer as minhas questões. Porque eu não consigo sair. Eu já sou uma pessoa profunda e gosto de pensar, refletir, uma entusiasta do autoconhecimento. É esse tipo de conversa que eu gosto de ter, né? Eu vou trazer isso. Então, eu comecei a trazer as minhas questões. Lá na pandemia, abri as lives do Devora Connection. Eu recebia muito e eu processava sozinha, né? E agora, com o passar do tempo, a chegada de um filho na vida é uma revolução, né? Eu comecei a falar, a me posicionar, sem o medo de não ser amada, não ser aprovada. Sim, tu tem falado coisas que eu digo, meu Deus. Mas é muito bom, né? É bom porque... Porque é natural, é legítimo, e as pessoas não falam. As pessoas só falam a coisa rindo, assim, maravilhoso, meu bebê, lindo, maravilhoso, mas dá um trabalho. Dá um trabalho, eu não tenho inveja de quem tem filho pequeno. Então, tu aí que veio acendendo mentes? Não, aí que veio falando com o coração. Ideia, eu acho que para ti, né, tem muito a história do, assim, não é terapia, mas é terapêutico, né? Sim. A Débora sempre dividiu muito as coisas, mas com as amigas. E a partir dali ela viu que tinha muita gente passando pelas mesmas agruras, assim, e aprendendo com ela. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais legais de ver, assim, nessa evolução. E, claro, a pandemia... potencializou isso. Abriu, né? E agora, tu falando isso, Paty, me recordei de um momento que foi quando eu resolvi contar que eu estava grávida. E eu me questionei muito se eu abria publicamente que eu tinha feito uma fertilização in vitro. Aí eu pensei, não, eu vou falar sobre isso, porque eu não congelei óvulos há 10 anos atrás, que era a época. Porque não se falava sobre isso. Não. E isso é uma coisa que eu mudaria na minha história. Me arrependo de não ter feito. E aí eu resolvi falar. E no momento que eu falei, porque eu falei, não, preciso fazer um serviço pelas Déboras, né? Futuras. Eu vou falar sobre isso. E aí eu falei, eu fiz live com a minha médica e lá. E veio muito de volta, né? Então eu sinto hoje que quanto mais eu falo e eu trago a minha verdade, que é minha, é o meu ponto de vista, e eu posso mudar de ideia e de opinião amanhã, mas eu recebo também. E eu não vou responder a tua pergunta, mas eu vou te dar um outro olhar, tá? Como eu comecei a falar, porque eu não falava, eu sinto que no meu sistema ali, da minha audiência, as pessoas respeitam o que eu falo. Elas podem não concordar. Claro. E que é o importante, né? Mas quando elas vêm comentar algo, elas comentam com respeito, com educação. Eu tenho notado isso e eu agradeço isso. Falar, olha, galera, gostei, trouxeram um ponto de vista diferente, não tinha pensado sobre isso, ninguém me ataca. Uma vez eu recebi um ataque, que eu fiquei muito incomodada, mas aí eu me dei conta que aquilo falava mais sobre a pessoa do que sobre mim. A gente troca muito sobre isso, né? O hate, ele é muito mais
que a pessoa tem Sim. dentro dela do o que o não que a gente tem também, né? também, que ela né, o que gostaria falta, de ser, o que falta nela, né? Exato. E essa que falta questão nela. do congelamento, que, né, a Dé trouxe muito à pauta, é uma coisa que hoje, inclusive, as próprias clínicas de fertilização estão se dando conta. Agora mesmo a gente teve um exemplo de outra pessoa conhecida nossa aqui em Porto Alegre, né, a Luísa Ramires, né, que é uma menina de 30 e pouquinhos anos, acho que ela deve ter 31, 32, que foi contratada por uma clínica para fazer mostrar o processo, né, da coleta dos óvulos. E a Laura Bier também fez isso com uma outra clínica. Então, assim, são coisas que, num primeiro momento, a gente causa uma estranheza, né? Tipo, nossa, é que mudou, né? Mas mudou. Por quê? Mudou Voltamos a à minha sociedade. frase lá. Tudo que nos impacta hoje vem das telas. Então, inclusive, esse tipo de propaganda, né, começa a ser feita a partir dali. Nós não estranhamos quando a gente escuta um produto para disfunção erétil ou um aparelho de surdez no rádio. Mas quando isso vai ser tratado por uma pessoa vida real, tu fica meio, que coragem. Porque a pessoa está se expondo. Mas eu acho que isso é o grande advento da rede social, né? Que nos aproximar. a gente se expondo, a gente... Como é que é? Tu fica ali exposta, que as pessoas te ataquem, né? Ou não. E eu acho que a diferença também dos comerciais, por exemplo, que a gente tinha antes na TV para a rede social, é que antes eram atores. Né? Então a pessoa podia se dissociar. Hoje a gente fala como uma recomendação. Então, hoje isso nos aproxima a mídia mudou, muito né? mais. A mídia mudou. Então, eu acho que esse conceito também faz com que as pessoas julguem mais ou faz com que escolham mais trabalhos que tenham a ver com a sua própria personalidade, né? Porque antes eu poderia ser uma atriz e falar sobre alguma coisa que não tivesse a ver com a minha vida, né? E, de certa forma, quando a gente se coloca nessa situação, né, realmente vulnerável e sujeita a essas cobranças ou esses julgamentos, é que tu te torna o mais verdadeiro possível. Porque ali tu tá mostrando, porque, por exemplo, né, a história da fertilização in vitro, né, me corrija se eu estiver errada, mas qual é o grande questionamento? Era dizer, querendo ou não, isso é uma falha do meu corpo. Eu não fiz o filho na forma... como se diz, básica, e eu fui buscar um recurso médico. É que não significa que seja uma falha do meu corpo. Então, me corrige. Não é uma falha do corpo. Não é uma falha do corpo. Por exemplo, nós ali, abrindo um pouco da intimidade, a gente não tinha... Nenhum de nós tinha um problema. Mas alguma coisa estava acontecendo que não fecundava. Sim. E aí, chegou um momento que eu falei, vambora, acelera pra Carminha da Avenida Brasil. Toca pra fertilização. Chega, entendeu? Eu já cansei de tentar. Fiquei um ano tentando. Não, e que é ótimo que exista tecnologia para isso, né? E que a medicina possa... Hoje mesmo teve eu passei por um post da Thali Ramos e ela questionando, né, que as pessoas cobram muito dela, que ela tá com um corpo incrível, mas aí ficam, fazendo lipoaspiração até eu, fazendo... Mas assim, isso são tecnologias, como se não fosse mérito dela, né, a ter obtido aquele corpo porque foi através de uma condução cirúrgica ou alguma coisa. Não, gente, é a busca que ela teve, assim como vocês buscaram a concretização do desejo de ser pai e mãe, né, por uma benesse da medicina, da tecnologia. Eu acho bárbaro. Eu também acho. Eu tenho 3 filhas, uma delas fala sempre que se espelha na Paty. Eu que sou a louca do procedimento, né? Não. Minha cara não é uma da minha mãe e do meu pai, né? Eu sempre brinco isso aí. Sim, eu sei que tu fala bastante. Eu sou a louca, qualquer coisa que a tua própria identidade já. Mas assim, as pessoas também não gostam, né? Porque tipo, mas então ela não é bonita de verdade. Claro que sou, tá tudo pago, gente. Entendeu? Então não vem me contar que não. Mas é isso, essa exposição, assim, de dizer, né? Olha, sim, eu faço isso, boto coisa aqui, boto coisa ali. É uma exposição, porque é meio tirar o meu mérito. Eu vou só voltar um passo atrás, tá? Pra falar da fertilização, que eu me lembrei de uma coisa. Pois eu quero também falar da fertilização. Naquele ano que eu ia começar a tentar via fertilização, que eles chamam de FIV. Eu contei para uma amiga no aniversário dela e ela me disse assim, tu não fica te sentindo menos do que ninguém. Aí várias amigas dela sentadas no sofá, assim, tinha umas 10 sentadas. Tá vendo ali aquela galera? Umas 8 devem ter feito, mas é que ninguém fala. Ninguém fala. Eu fiz na Fertilitar, né? Então, lá, quando eu ia... É assim, ninguém olha pra cara de ninguém na sala de... Com vergonha. Sala de espera. Né? Todo mundo fica meio aquela coisa, ninguém nota. Aí um dia eu recebi um direct de uma pessoa que eu conheço,
Mas eu não vi ela lá, tá? Não vi. E ela me disse, eu te vi na sala de espera, não sei o quê, darará, como é que foi, como é que tá, como é que não tá. E aí eu conversei isso com a minha médica, né? Com a Rafa, que ela é muito minha amiga. E eu falei pra ela, eu nem vi a pessoa, né? Também não ficava olhando muito, né? Sim. E ela disse, porque as pessoas não gostam de mostrar que elas estão lá. Verdade. Porque às vezes a gente tem um preconceito também. Mas eu acho que a mulher vivendo dá aquilo. mais preconceito porque não conseguiu engravidar. No normal, que nem se fala, né? Porque todo mundo brinca, né? Mas não sabe transar direitinho para ter um filho? Eu posso falar isso, não. Não vai botar pipi. Porque as pessoas... Tem gente que diz isso. E eu fico louca da vida. Eu tenho 2 filhas que fizeram fertilização, que são a mãe dos meus netos amados, maravilhosos, né? E estão tudo bem. Sim, Tá tudo claro, bem. né? É isso aí. E outra coisa, para lidar, eu imagino, assim, nesse processo, é com esse julgamento dos outros, julgamento de si, expectativa e frustração. Como é lidar com isso também? Porque tem também daí muito mais, difícil. assim, né? É um investimento financeiro alto, emocional alto, é um monte de coisa. É tudo na mulher. Eu ia dizer tudo na mulher, porque tem as injeções. Que mexe com os hormônios, tudo né? na mulher. Então, a gente fica vivendo aquele controle. Vamos ver quando é que vai ovular, vamos ver quando é que você quer. Faz uma transvaginal. Bom, meu marido foi um dia comigo numa transvaginal. Ele ficou, usando a palavra dele, horrorizado. E tu vivendo porque aquilo ele não ali. sabe, mas nunca tinha visto aquilo ali. E depois dizem que a mulher é sexo frágil, né? Mas que mentira absurda, já diria o falecido Erasmo Carlos. A mulher Mas é sexo óbvio, frágil. né, gurias, a gente tá tratando de coisas que são muito mais sérias e muito mais potentes, né? Mas acho que até uma coisa que é para as pessoas verem que isso não... que é isso, né? O botar uma vida no mundo, assim. Mas quando a gente vai fazer essa comparação em julgamento, e ele acontece mesmo em outros âmbitos, né? No que eu tô falando relacionado à estética, é isso. Quem é que quer dizer que vai numa clínica arrumar celulite? Entendeu? Eu sempre já trabalhei com várias, né, empresas e clínicas, e aí sempre existe essa dificuldade. Quem é que vai fazer a propaganda? Ninguém quer dizer, não, tô com a bunda sentada na brita. Não, então ninguém quer contar isso, né? Mas são os nossos dogmas, os preconceitos que nós mesmas, né, temos conosco, assim. É que as mulheres também, entre as mulheres, ficam, né, com aquela... Sabe? Fala, eu quero puxar um outro gancho um pouco mais profundo, tá? Opa! Nós estamos aqui falando da celulite, do botox, do lá, que as pessoas têm vergonha de mostrar, Agora, e aquela pessoa que não tem um bom caráter e finge que tem? Sim, né? E a pessoa o cara que fica um mês saindo com uma guria legal e de repente some sem dar uma explicação? Eu não consigo entender como é que essa pessoa não tem vergonha na cara. E porque eu também tenho uma coisa que eu acredito muito, que é a vida vai um dia cruzar essas pessoas. E eu quero ver quem é que vai olhar no olho. Quem vai estar com o rosto... E são, às vezes, essas pessoas que criticam a gente, né? E eu te complemento nessa tua fala que, assim... Essa coisa do ghosting, por exemplo, né, que também não existia antes, é um nome que ficou muito na pauta agora, ele é tão potente e ele pode fazer tão mal para as pessoas que muito da terapia depois vai ser embasada nisso, né? Essas relações líquidas que hoje... Eu assisti uma palestra incrível de junto com a Brené Brown, inclusive, no SXSW esse ano, que ela falava... não foi a Brené Brown, agora não vou me lembrar o nome da outra, uma sueca. E ela dizia assim, as pessoas têm lá milhares de likes na sua foto, mas se for viajar não tem alguém para alimentar o gato. E eu me coloquei muito naquele lugar, assim, eu disse, nossa, ainda bem, sim. Né, eu... dona de 3 gatos, eu disse, ainda bem que eu tenho alguém para alimentar o meu gato, porque é uma verdade. Às vezes as pessoas têm relações tão pueris que não, na hora do que precisa falsa. De verdade, exato. Uma coisa falsa. Né? E o ghosting, eu vejo muito, assim, através de amigas minhas, comigo mesmo, assim, como a gente, às vezes, fica duvidando da gente quando um boy some.
Né? E, será que eu fiz alguma coisa? Não. Exatamente. Culpa sempre. E sabe que nesse sentido, as minhas amigas, elas têm um lema, assim, que é um lema da vida. Chegou alguém nova, porque eu sou a rainha de ter grupos de melhores amigos, né? Sou a rainha de fazer melhores amigos na rua, assim, do nada. Tá, mas quem é essa pessoa? Pessoas que não têm amigos ou homens que não têm uma relação com outras pessoas, com grupos de pessoas de confiança, de tempo, normalmente, eu não vou generalizar, né, mas normalmente não são pessoas confiáveis. Porque pessoas confiáveis conseguem ter um mínimo de amigos, de grupos, né, de relação social mesmo. Então, eu acho que isso entra também para a rede social e para a vida pessoal mesmo, para a vida offline mesmo, né? Claro que tem os introvertidos, né? Eu ia dizer, tem uns tímidos, né? Mas eu acho que os isso que a tímidos Dé... têm amigos, Mas né? isso que o que a Dé traz é muito mais a ver com a personalidade mesmo, né? Com pessoas que às vezes são, enfim, né? Mulheres ou homens traidores contumazes, enfim, pessoas que não têm responsabilidade afetiva. Exato. Né? Que eu acho que isso é realmente... Aí isso ninguém expõe, né? Exato. Então, também vamos fala fazer... sobre isso. Há muito tempo atrás eu falava um negócio que era inclusive para trabalho, coisa assim, fazer um site www.evite.com. Imagina jogar uns boy, umas mulheres lá, umas amigas falsas, assim, bota lá no evite.com. Essa fulaninha fez isso, aquilo pra mim. Ai, que horror! Ia dar uma Ia ser bomba. ótimo. Ia ser tipo um Procon das amizades e dos relacionamentos. Mas, Débora, me diz uma coisa. Tu mudou bastante depois que tu teve Estela, né? Muito. Uma revolução. E mudou emocionalmente? O que tu quer dizer com emocionalmente? Né, talvez não seja a palavra certa. Assim, tu resolveu, tipo assim, tu caiu em si. O que eu quero ser? O que eu vou ser? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo certo? Eu estou fazendo errado? Quem sou eu? Sabe? Não. Não teve isso? Não. Não. Primeiro, eu me questionei, será que era isso mesmo que eu queria? Será que era isso mesmo que eu queria? Aquela criança aos berros, eu perdendo o controle da minha agenda, da minha liberdade, da minha vida. Eu tendo que me sentir muito presa naquilo ali. Vai dormir de 3 em 3 horas? Talvez não. A Estela não dormia de 3 em 3 horas. Eu tive muita dificuldade com a amamentação. Foi uma questão bem difícil, complexa. Né? Eu estava lá, meus pais, minhas amigas. Bom, a primeira amiga que entrou na minha casa, eu abri a primeira visita que eu recebi de amigo, tá? Foi o Marcelo Marinho, que já foi meu cliente, é super meu amigo, meu padrinho de casamento. Eles estavam lá no Rio, né? E eles, não, nós vamos visitar. Quando abriu a porta, eu quase chorei. Eu quase chorei de emoção. Tipo, alguém próximo, muito próximo, meu. Sim. Né? Eu chamei o Márcio Libar, que é um grande mestre que eu tenho na minha vida, bem naquele período do nascimento da Estela, e eu falei para ele, tô com muito medo de me perder de mim. Porque eu descobri que eu tinha um preconceito horrível com as mães. Mas eu só descobri quando eu me tornei uma. Com as mães? Ai, mãezinha, mimimi, nunca pode fazer nada. Estão sempre com aquele papo de as crianças, que excluem quem não tem filho. Porque quando tu vê, tu tá num grupo, vocês falam daquilo. E não é a tua realidade. Né? Então, um dia eu falei para uma amiga, se eu me tornar essa pessoa, tu me avisa. Não quero ser. Mãezinha, não. A primeira vez que eu fui no consultório do pediatra, coitada da recepcionista, de máscara, ainda bem que eu tava de máscara, senão ela não ia gostar da minha cara. Ela me disse, oi, mãezinha. E eu pensei, mãezinha? Olha tudo que eu tô passando pra tu me chamar de mãezinha. Entendeu? Então, assim, eu tinha um preconceito que eu descobri quando eu me tornei mãe. Mas voltando ao Márcio Libar, foi uma conversa muito importante e transformadora. Eu falei pra ele, estou com medo de me perder de mim. E isso acontece. De não poder mais fazer as coisas que eu sempre quis fazer. E aí ele me disse, existe o problema e a condição. O problema a gente resolve. Com a condição a gente convive. Tu vai poder fazer tudo o que tu quer fazer com a condição de que a Estela esteja atendida em primeiro lugar. Esta chave que ele me deu... Te deu abriu um clarão, assim, na minha frente. Me ajudou muito, me confortou. Teve um período que daí também, o que eu fazia? Eu não me orgulho do que eu vou dizer, mas eu não parei de trabalhar. Não parei. Né? Ela nasceu na quinta, na segunda, 9 da manhã, eu estava numa reunião. Foi ali que eu me questionei. Será que era isso mesmo que eu queria? Porque eu tinha que entrar na reunião, a criança não parava de chorar, minha mãe ali com o bebê, que ela estava lá. E eu pensando, o que eu faço agora? E aí eu percebi, assim,
hoje dormiu. Então amanhã eu vou marcar reunião nesse horário. Mas tu não teve vontade de parar um não pouquinho? Não pude, Jéssica. Não pôde. Não foi uma, ela não estava foi com medo de se perder não, dela, a né? empresa era minha, Sim. o meu braço direito ficou hospitalizado. Não tinha opção. Sim, não pôde. Não foi uma questão de... Não tinha opção. Que acontece com a maior Sim. parte das mulheres. E eu, né? Empreendedoras, eu achava inclusive. assim, eu não tinha ideia do que seria. Essa é uma experiência que a gente só aprende realmente vivendo. E olha que eu sempre me considerei uma pessoa muito esclarecida, tá? Então eu achava que eu sabia, mas isso não tem como saber. Então assim, eu acho só na prática. E eu comecei a me dar conta que eu achava que eu podia ter o controle. Tá, então se ela dormiu hoje às 3 da tarde, amanhã ela vai dormir às 3 da tarde. Ela marcava a reunião às 3 da tarde. Não. Aí ela não dormia. E aí eu ficava louca. Aí eu me dei conta, não, eu preciso fluir com ela. Não é ao contrário. Eu tenho que... Porque senão eu vou ficar de cara todas as vezes. E vai se tornar insuportável essa experiência. Eu li um livro que me ajudou muito, que é A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Ele é bem psicanalítico, da Laura Gutman, que é uma argentina, pesquisadora sobre o tema. Me vi muito, entendi várias questões da minha infância, etc. Mas eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu trouxe à tona, porque a gente vive é uma experiência selvagem, né? A vida é um ser, né? Foi quando, assim, acho que o grande movimento que eu acho que eu tenho para contar para vocês é o encerramento do meu ciclo profissional de 20 anos. Que eu vou contar um pouco mais do que eu divulguei. Em 2011, eu me dei conta que eu não gostava tanto daquilo que eu estava fazendo. 2011? E tu continuou ainda, Continuei. né? Bastante tempo. E aí eu me deixava seduzir pelo mercado. Aí o evento com a pessoa tal, como é que eu não vou fazer? Vou fazer. Mas todo dezembro, 31 de dezembro, eu olhava pro meu marido e dizia, não aguento mais. Ai, não aguento mais. Chega. Ai, vou fechar. Mas aí virava o ano assim, Planeta Atlântida, vou fazer o camarote do marca tal, óbvio. Meu Deus. E aí a gente ia. Ia. Eu acho que também eu me sentia eu tinha uma autoestima baixa e eu não me enxergava em alguns lugares. Então eu pensava, eu vou fechar, mas eu vou para onde? Onde que eu me encaixo, né? Então, um insight que eu tive foi, eu comecei a empreender para eu criar o meu espaço, porque eu achava que eu não cabia em nenhuma vaga, em nenhum lugar, que eu não era boa o suficiente. Então eu criei o meu lugar, né? Veio a Estela, lá nos 3 meses dela, eu pensei, daqui a pouco eu não vou conseguir ficar indo para Porto Alegre 1 semana por mês, como eu vou. Essa criança vai entrar no colégio, como é que eu vou tirar ela para ela ir comigo? Porque lá no Rio de Janeiro eu não tenho a estrutura de rede de apoio forte como eu tenho aqui. Sabe quando tu sente que tu tá correndo contra o vento e o vento tá te levando para trás e tu quer ir para frente? E aí eu pensei, mas eu tô disposta então já que eu tô incomodada, né? Eu tô disposta a investir e crescer e me tornar um escritório maior? Não. Estou disposta a ficar aqui onde estou? Eu estou incomodada? Não. Então eu vou sair do mercado. Eu já estava trabalhando no Carpinejar há uns 2 anos, eu não vou ficar sem nada, né? Eu quero ter mais tempo para curtir a Estela nesse período, viver o Rio de Janeiro, porque eu estou há 8 anos no Rio e eu vivo uma agenda de Porto Alegre. Eu vou fazer isso. Então, a Estela nasceu para eu me lembrar que eu já tinha tomado essa decisão em 2011 e agora eu vou botar ela em prática. E no que eu realizei isso, eu entrei em ação, comecei a organizar os bastidores para em dezembro trazer essa notícia para o mercado. Janeiro desse ano eu entreguei meu último evento. Beijos. E eu acredito que aí a potência, e vocês são mais categorizadas para falar disso do que eu, mas aí a potência do ser mãe impulsiona, né? Porque assim, nada mais potente do que ter realizado aquele maior sonho da vida, né? Porque a dicotomia da tua fala o que tu mais queria era ser mãe. Fez todo, né, o processo de fertilização, que é custoso, doloroso, e ainda assim, quando ela nasceu, houve a dúvida. Então, isso é muito potente.
Porque é o ser humano, naquela luta de sobrevivência. Né? Era o que tu mais queria, mas ao mesmo tempo tu tinha dúvida. Só que aí a potência de ser, de ter realizado esse maior feito, te fez aceitar, de dizer, vou sair desse lugar aqui que eu não quero mais desde 13 anos atrás. Né? Então, acho que isso também é muito forte. É que ter um filho é muito difícil. É muito difícil ter um filho. Porque um filho, se tu pensar bem, ele é uma pessoa. Tu vê só como a mulher é aquela assim, ela cria algo dentro que é um ser humano. E aquele ser humano tu te torna responsável pelo aquele ser humano. Mas, Mireia, eu acho que aí eu tenho mais lugar de fala que vocês. Eu entendo que é difícil, tanto que, para mim, o desafio era tão grande que eu optei por não ter. Sim, é que nem minha filha. Ela é isso. Deus me livre. Aí vocês falam melhor da potência de ser e eu falo melhor da dificuldade de ser. Não, e exatamente isso, esse ponto que eu ia pegar agora, porque eu assisti ontem todo o podcast da Débora, né, falando com o coração, inclusive. Em homenagem. Recomendo, porque assim, foi um assunto podcast, de extrema profundidade, coisa que tu sempre soube fazer muito bem, né, Débora? Falar sobre sentimentos ou cativar das pessoas os sentimentos, mas o que mais eu achei super interessante a tua coragem, né, Paty, de falar sobre isso também. Porque isso também tem pessoas que não falam ou inventam desculpas como eu não encontrei ninguém, eu não estou pronta, não é meu momento financeiro. Existem pessoas que já têm essa decisão, mas não assumem por falta de coragem, por medo de julgamento. Então, assim, eu quero saber, desde quando tu tem essa decisão? Ela foi tomada ao longo da tua vida ou é uma decisão que tu tomou nos últimos anos? Eu acho que a história é sempre aquela frase batida, né, de cada escolha uma renúncia. Ela é para todos os dias da nossa vida, para todos os momentos, né? Nós vivemos renunciando coisas. E a gente ter a clareza de saber o que abrir mão é que faz nós vivermos bem, sermos felizes dentro das nossas escolhas. Mas, com toda certeza, a minha decisão não foi do dia para a noite, né? Ela veio através de vivências e não traumáticas, inclusive, porque tem muita gente que pensa, né? E também depois do podcast, muitas pessoas vieram dizer, eu achava que era algum trauma, não sei o quê, porque as pessoas sempre vão olhar para um lado ruim, né? Ou não pôde ter filhos, ou não... A condição. Exato, a condição, não a escolha, exato. Então, assim... Porque as pessoas não aceitam a escolha que a mulher não quer ter filhos. Não é nenhuma questão de aceitar, é a questão do julgamento mesmo, né? Elas vão julgar de qualquer forma. Mas, então, a minha escolha ela vem de situações não traumáticas, mas de opções mesmo. A minha vida ela está muito ligada à minha liberdade. E ficar privada dessa liberdade me faria uma pessoa menos feliz do que eu sou hoje. Então, para quê? Para corresponder daqui a pouco, né, a uma sociedade ou até a família, não faz parte do meu jeito de viver. Então, certamente não foi uma escolha determinada assim, em um momento, mas aos 39 para os 40 anos foi o meu ponto crucial, assim, de dizer, olha, não, eu estava vivendo uma relação em que a pessoa já tinha muito a intenção e começou de uma forma ainda muito branda, mas começou uma certa pressão, assim. E eu disse, não é o lugar que eu quero estar, então não. E aí ali foi a consciência, né, da decisão, que já era íntima, já era um sentimento, mas ali foi a decisão fática, assim. Até porque, enfim, né, dos 39 para os 40 eu já seria um pouco tarde para uma decisão assim de coleta de ovos, mas ainda seria possível. Sim, ainda né? Mas seria. Ali realmente foi o interno transbordando para o externo. Então, terminei a relação, né? Porque a pessoa tinha essa intenção e tinha o direito de Claro. ter essa escolha, né? E seguir minha vida. Feliz. É bem corajoso. É corajoso. Bem corajoso. E por incrível, né? Eu acho que a palavra não é incrível, mas por mais corajoso que seja dizer, vivi, como tu disse, né? Feliz e realizada com a minha escolha. Né? Porque a história de não ter
às vezes pode parecer assim, não só não ter filhos, mas não ter carro, não ter uma casa na praia, não ter um casamento. Isso não é uma decisão, isso é uma condição. Né? Isso aí falamos no podcast também, escutem e falem no coração. Mas, às vezes, as pessoas acham que abrir mão de alguma coisa é ter menos. E não, é ter outra coisa. Ter outra coisa. Uhum. E eu também tenho uma questão familiar, né? Eu não tenho irmãos, então são amores que eu não terei nessa vida. Né? Eu não sei o que é um amor de irmão, eu não sei o que é o amor de mãe, e ainda assim sou cercada de amigos que muitas vezes são meus filhos. Sim. Que na maioria das vezes são meus irmãos. Os mais jovens também, né? Exato. Que aí tu vai, a gente vai abarcando. E vai, né? O jeito, outro dia até foi engraçado, porque uma pessoa me falou, né? Nossa, tu tem um instinto tão maternal. E uma mulher que tem 5 filhos. Hoje, inclusive, a Marlova está parindo o 5º filho. Meu Deus! E ela falou que me achava muito maternal. Mas é isso, é o meu acolhimento para com os meus amigos, para com as pessoas, né, que me são caras. E porque a maternidade não vai ser, né, sempre exercida só com o rebento. Não, não. E tanto que esse amor, né, das pessoas que são, que porventura adotam, enfim, ele é tão legítimo quanto. Então eu acho, esse amor maternal muito pelos meus amigos e Sim. Isso acaba suprindo. E outra coisa, pelos bichinhos também. Pelos bichinhos também, mas pelos bichinhos eu já dei uma desapegada. Eu tive porque eles também prejudicam um pouco da liberdade, né? Não, nem não prejudicam, isso, assim, mas... porque gato não prejudica, mas eu sofri tanto com a passagem das minhas 2 primeiras gatas que eu resolvi entender que eles eram animais de estimação e não meus filhos. Inclusive, não sei se eu já te contei isso, num momento agora me fugiu a palavra aquela coisa constelação familiar, eu ouvi, né, do constelador dizendo animais de estimação não são filhos, não os chame assim, porque isso, né, traz outras consequências, assim. Então, eu às vezes não consigo, eu ainda digo que eu sou mãe de gato, mas eu desapeguei um pouco, né, porque eu sofri muito com a perda das minhas 2 primeiras gatinhas, assim, e aí eu entendi que eles são transitórios na vida da gente, e hoje eu acho que eu vivo melhor com isso, assim. Tu acabou de passar por uma perda, né, também. Eu acompanhei a Débora. Gatinha, né? Acompanhei tudo no Instagram. Meu Deus me livre. Acompanhei tudo, assim, porque a Quando gente morre fica também... o bichinho da gente, meu Deus. Mas eu nunca tive isso de, mãe de pet. São meus filhos. Nunca tive essa sensação. É isso. Eu dei um passo para trás em relação a isso, sabe? E esse teu podcast, que agora tu virou podcaster, né? Como é que é isso? Falando com o Coração, com Débora Tessler, não é um podcast, é um convite para a gente ser quem a gente é. Como é que eu cheguei nesse lugar? Porque eu, seguindo a resposta da tua pergunta anterior, teve um momento que eu senti que eu precisava liberar coisas que eu carreguei dentro de mim por muito tempo e elas estavam me impedindo de chegar além. Já que eu encerrei um ciclo de 20 anos. Porque, olha só, tem aquela máxima, né, se a gente faz as mesmas coisas, a gente tem os mesmos resultados. O que eu vou fazer de diferente para ter outros resultados? Eu precisava mexer internamente em algumas questões. E aí eu pensei assim, agora eu encerrei um ciclo de 20 anos, eu não estou mais representando nenhuma marca. Isso é uma coisa que pesava para mim. Eu não sou mais a pessoa, a assessora de comunicação do grupo, não sei qual. Agora eu posso falar, eu posso ser quem eu sou. Eu meio que me permiti, porque eu não me permitia, me posicionar, trazer alguns assuntos. Tu tinha uma imagem para passar para essas Eu entendia a responsabilidade e o peso de representar algumas marcas, porque eu era a ponte... Sim. Entre elas, influenciadores, imprensa, etc. E eu não queria abalar com isso. Então, eu ficava na minha. Né? Tem um custo também, né, da gente não se revelar, não deixar as nossas questões e trazer isso para fora. Né? E o custo é o corpo? O corpo, o custo emocional, né? Vários pontos, assim. E aí eu me dei conta, acho que eu... Estou precisando soltar, sabe? Tirar um peso da minha mochila da vida. E eu vivi uma situação que para mim foi muito especial, tanto é que eu vou citá-la aqui. Eu acho que ela foi
o ponto catalisador desta mudança. Em abril, no Gramado Summit, eu tive a oportunidade de mediar 6 painéis no palco Push de empreendedorismo, que é do Still the Look, tá? Uma das conversas que para mim foi onde eu acho que eu estava tão segura, tão conectada com a pessoa, tão certa do que eu estava fazendo, que eu estava num flow de quem eu sou, né? Que foi a conversa que eu tive com a Flávia Alessandra. E eu saí daquele palco pensando assim... Com a Flávia Alessandra? É. Atriz. Sim, sei. Maravilhosa. E super empresária. Não, eu fiz esse tipo de pergunta com a Flávia. Sim. E a gente tava numa energia ali, e eu não tava preocupada. Olha as minhas preocupações. Se eu ia falar uma palavra errada, se eu ia fazer uma pergunta inadequada, se o ângulo da câmera estava pegando meu braço e ia ficar gordo, se a foto que a pessoa ia tirar eu ia estar falando com uma cara estranha. Eu não estava preocupada com nada. Eu estava muito presente naquele momento. Quando eu saí do palco, e ela me falou uma coisa muito bonita, ela me disse, impressionante como tu consegue botar a pessoa para cima. Né? Tu tem essa energia de colocar o outro para cima. E aí eu saí do palco e eu me lembro que eu fiquei aquele dia inteiro deslumbrada comigo mesma. Adoro. Tipo assim, ó, essa sou eu. Essa sou eu fluindo no meu ser inteiro. Inteiro. Porque no momento que eu estou presa em pensamentos desse tipo, né? Eu não estou fluindo no meu ser inteiro. Então eu guardei isso num potinho. Isso foi em abril. Em junho, que eu comecei a me questionar todas essas coisas, o que eu preciso tirar da minha mochila da vida, etc. Eu me lembrei dessa sensação, porque eu nunca tinha vivido isso antes. Aí eu chamei o Márcio Libar de novo. Falei, Márcio, olha só, eu vivi uma coisa assim, assim, assado. Eu acho que agora eu estou pronta para cavar um pouco mais, porque eu estava meio triste, tá? Era a função da enchente aqui no Rio Grande do Sul, eu estava lá no Rio, eu sofri um pouco, meu ego, não eu não sofri. O meu ego e a minha vaidade sofreram muito com o encerramento do meu ciclo profissional, porque em 24 horas meu telefone parou de tocar, eu comecei a ter o espaço livre na agenda, que eu não sabia como é que era, ter o espaço livre, o que eu vou fazer agora? Né? Vou descer para o parquinho, vou brincar com a minha filha, vou para a praia, sei lá. Mas eu não me permitia isso, né? Então eu tive que lidar com tudo isso, e aí eu chamei o Márcio e disse para ele... Acho que eu preciso me trabalhar, né? Já que eu estou cavando, deixa eu cavar um pouco mais para não abafar esse sentimento que eu vivi lá em abril. Porque se eu me distrair, eu vou abafar isso de novo. E daqui a 20 anos eu vou me reencontrar? Não, agora. Né? E aí ele me deu uns contatos, eu fui conversando com algumas pessoas, eu fiz uma experiência de inicialização à palhaçaria, porque o Márcio é palhaço. Né? Então, eu fui atrás dele perguntando como é que é para ser palhaço. Eu acho que eu estou precisando. Então, eu conversei com uma pessoa e ela me disse, o palhaço é a essência da pessoa. No que eu estava ouvindo ela falar, eu comecei a pensar, o que eu preciso tirar de dentro de mim? O que eu preciso parar de esconder de mim mesma? Foi ali que eu abri a câmera. E aí eu resolvi que eu ia abrir a câmera e eu ia contar para as pessoas, então... que eu não estava achando fácil ser mãe, apesar de eu querer muito. Não, eu achei bárbaro quando tu falou assim... Quando eu olhei para minha filha, eu achei muito feia. Eu achei que muito engraçado. Eu não gostei dela, sabe? Eu não me lembro de ter falado isso, eu falei isso. Tu falou isso numa numa live, né? Não. Tu chegou a falar que tu não sentiu amor à primeira vista. Não, senti amor à primeira vista. Eu acho que... E tem uma palavra que resume muito o que tu tá dizendo, né, Dé, que é protagonismo. O protagonismo, ele não é simples. Ele é uma virtude que tu pode aprender. Tem gente que vem com ele acoplado, eu vim com ele acoplado, porém, muitas vezes eu não o quero, mas eu sei ser protagonista. Mas não é todo mundo que vem com isso. Então, só que isso pode ser aprendido. E esse processo é muito bacana. E ele está muito ligado, né, ao autoconhecimento e com tudo que a gente vai extraindo da gente. Porque o protagonismo, ele é uma faca de 2 gumes. Nem sempre ser protagonista, porque, vamos lá, né? Usando os artifícios da teledramaturgia. O protagonista é o vilão e o mocinho. Nem sempre tu vai ser a melhor pessoa porque és protagonista. Né? Nem sempre tu vai ser amada por ser protagonista. Então, ele traz muita responsabilidade.
e conseguir aflorar com isso, assim, é o caminho que a gente tem para a vida, né? Porque, juntando com uma frase tua do início, né? Tô livre para mudar de opinião, e é uma frase que eu adoro, que é a Rosalia Schwark, que a Jéssica gosta dela também, diz. Ai, eu amo ela. É a única Boa, coisa bem que lembrado, não... bem lembrado. A única coisa que não muda é que tudo muda. Né? Então, a gente passar, e a Mireia, né, a nossa âncora aqui para saber que vamos chegar aos muito, muito, muito mais de 60 anos, com essa oportunidade de agora estar aqui fazendo um podcast, né, trocando ideias com pessoas de outras gerações. Tudo isso é parte dessas nossas mudanças e de sermos protagonistas nas nossas vidas. Com certeza. Com certeza. Sabe que eu assisti uma live, era a Devora Connection, Débora, e eu acho que era a Paty. Eu me lembro de uma frase. Eu acredito que era a Paty, porque eu me lembro que tinha alguma coisa a ver sobre relacionamento e conexão. O ChatGPT, para tu ter uma ideia, outro dia me largou lá que eu era alguma coisa, né? Junto entrou o Devora Connection no ChatGPT de tanta live que eu fiz. Tantas vezes que tu participou, né? E tem uma questão que eu acho que... E eu acho que eu já comentei isso, mas acho que não em nenhum programa. Que tu falou tu falou alguma coisa no sentido, eu não me lembro o quê, mas era assim, ó, depois que eu descobri que, sei lá, quem eu sou ou o que eu posso fazer, alguma coisa, ninguém mais me segura. E o teu marido te respondeu, mas quem tá te segurando? Muito. Então, eu me lembro muito dessa frase, sabe? Porque, na verdade, não tem ninguém nos segurando que não nós mesmos. Exato. Nossa, Entende? Então, assim, pegando o gancho, tudo isso, porque o tempo ele passa, né? É o que nós estamos falando também do tempo. Pegando o gancho de que não tem ninguém nos segurando, na maioria das vezes, ou sempre, né? Somos nós mesmos que não estamos fazendo o que desejamos ou o que queremos. Qual é o maior aprendizado que tu tem nos teus 40 e bem pouquinhos anos, assim, de relacionamento, de sentimento? Quem que tu sente que tu é, que um dia tu não foi? E o que a gente pode tirar de tudo isso, assim, para as pessoas? Gente, 4, 5 perguntas numa só. Ela, quando faz várias. Vai ter que ter uma hora de resposta daí. Não. Vá, Jéssica, olha. Ela faz umas perguntas. Não, assim. e 1000 perguntas ótimas numa só. Eu vou tentar responder do que eu me lembro. Sim, que tu perguntou, aprendizado. tá? Vamos pegar um mote de ficou. aprendizado, então. A maturidade é uma dádiva. Com certeza. Né? Eu acho que eu honro a minha trajetória, tudo que eu passei. Olha que eu sofri em silêncio em diversos momentos, que são as várias questões que eu estou trazendo agora nos meus vídeos, etc. Para chegar onde eu cheguei. E eu não teria chegado onde eu cheguei, onde eu estou hoje, se eu não tivesse passado por tudo aquilo. E a maturidade e a consciência façam que a gente se perceba e também perceba o outro. Eu começo a entender questões, por exemplo, da minha mãe, né? Da minha avó. E eu acho, não vai ter nada a ver, eu acho, com a tua pergunta, mas eu vou falar porque me veio agora, muito potente, e eu demorei para ter essa clareza, tá? Eu venho de uma família matriarcal. A minha mãe é a potência do nosso núcleo familiar. E de onde ela saiu, com a mãe dela, que eu acho que era o anjinho que ficava aqui no ouvido dela naquela época. Minha avó era dona de casa, não devia ter muita voz dentro de casa. Era outra época. Outra época. E eu me tornei quem eu sou. Eu consigo me abrir a câmera e trazer questões diversas. E eu sou mãe de uma menina. Olha a responsabilidade. E tem uma questão que o ser mãe de menina me fez pensar, que é os abusos estão aí a qualquer momento. Eles podem acontecer. E no Falando com o Coração, esse episódio ainda não foi ao ar, mas eu entrevistei uma pediatra, Fernanda Mocelin, e ela é mãe de 2 meninas. Ela disse, é um desafio enorme ser mãe de menina, porque a violência com as mulheres começa silenciosa na pequena idade. Uhum. E ela trouxe alguns exemplos que acontecem na escola das filhas. E eu parei para pensar sobre isso. E aí eu estava conversando com meu marido, que é de outra geração, porque ele é... Documento não é idade, ele é 10 anos mais novo do que eu.
Ele é mais novo que tu. Mais novo do que eu, não parece. Não parece. É ótimo, porque ele parece mais velho e eu pareço mais jovem. Maravilhoso. Esse é o flow. E o meu espírito é jovem. Eu sou tipo Patilei, eu sou seguidora da Patilei. Mas ele tem um espírito velho, eu tenho um espírito jovem. Velho no sentido assim, Sim. Quer ficar em casa, não quer falar com ninguém, quer ver... Não. Preguiça. Eu não. Vambora. Patilei me convidou, vambora. E a Estela, vamos levar junto. É assim. A Estela começou a girar agora também. Que eu falei pra ele assim, ó, quando na mídia começou a trazer coisas horríveis sobre feminicídio, teve uma semana que tem uma notícia que eu não queria ter lido, que eu não queria ter visto, porque ela mexeu comigo muito dentro, que foi aquela do francês que sedava a mulher por 10 anos. Aquilo é horrível. Procurem no Google quem quiser saber, porque eu não vou falar mais. É horrível. E aí, na mesma semana, teve uma outra de uma atleta, e aí teve não sei mais o quê. E eu falei pro Maicon assim, ó, tu tá vendo o que é a violência contra a mulher? E isso são só os casos, eu acho que assim, os cruéis que a mídia mostra. Porque tem os por hora que ninguém fala. E os de dentro de casa que todo mundo... Exato. E aí eu disse para ele assim, ó, nós temos uma filha. A gente precisa desenvolver nela uma boa autoestima, uma autoconfiança, e que depois ela se resolva na terapia. Mas para que ela não caia em coisas que eu caí. Em armadilhas da vida que eu caí, eu silenciei e que me fizeram sofrer por muitos anos. Porque foi num story lá da Luísa Sonza que eu me dei conta que eu estava repetindo um padrão de relacionamentos abusivos, afetivos. Foi numa análise de uma feminista lá de um Big Brother que eu me dei conta que eu já tinha tido relacionamentos abusivos, afetivos, até o meu marido chegar na minha vida. Manuela Xavier, só Manuela pode. Xavier. Só pode. Olha. Eu vendo lá, ela falando lá de um negócio do Big Brother, e eu disse, ué, essa história eu vivi. E eu nunca tinha me dado conta. Isso foi agora. 4 anos atrás. Tu vê só, não. As armadilhas que a gente cai. Por insegurança, por baixa autoestima, porque essas... tem uma palavra que eu gosto muito, que é... Agora me desmemoriei aqui. Segundo o Gustavo, tem que tomar bastante B12. Vamos lá, Farmatec. Vamos manipular já, para mim também. Daqui a pouco vem, mas assim, a nossa insegurança, a nossa baixa autoestima, ela abre um buraquinho que a perversidade entra. E aí, quando a gente vê, a gente não está ali no meio, entendeu? Vivendo aquilo, até que uma hora a gente acorda. Às vezes tem que levar um soco na cara. Às vezes a gente morre. Né? Então, resumindo, Jéssica, a resposta das tuas perguntas complexas, eu acho que o grande aprendizado é que a gente não tenha medo de chegar na maturidade, mas que a gente chegue com consciência de quem a gente é. Porque só sendo quem a gente é que a gente consegue mudar o mundo, e eu acredito muito nisso. Eu não perdi a fé na humanidade. E eu começo essa mudança dentro de mim, dentro da minha casa, que eu passe isso para minha filha. Eu já me transformei muito. Que eu passe isso para minha filha para que ela escreva outra história. Porque eu parei de repetir um padrão que eu consegui enxergar. Então, um dia eu postei, quando eu estava grávida, muita gente dizia, a tua filha, sendo tua filha, ela vai mudar o mundo. Eu entendo isso como um elogio. Que bom, as pessoas me veem como uma pessoa esclarecida, sei lá. Mas um dia eu falei sobre isso na rede, e veio uma pessoa e me disse, tu não acha que tu tá botando muita pressão na criança, uma responsabilidade? Eu falei, não acho, porque eu não estou botando na mão dela, eu estou fazendo agora, é um trabalho nosso, eu já comecei a trabalhar. Eu não estou dizendo que ela vai mudar o mundo, é porque eu comecei em mim, ela vai seguir. Porque eu já estou passando outra forma de ver, outra forma de falar. Eu digo que todo mundo diz que ela é a cara do Maicon, e eu falo, ela tem a energia da mãe. É animada, moça. Agora eu passo a bola para a Paty. E Paty, para ti eu vou de outra forma, assim, porque... Ela queria difícil para ti, viu? Não, assim, e são questões de contextos, eu acho, sabe? E eu acho que com a maturidade a gente aprende muito, né? Então, eu acho que o tempo também ele vai trazendo um pouco mais de calma, um pouco mais de
de olhar para cada coisa que antes passam despercebidas. Então, assim, se tu pudesse, hoje com 40 e poucos anos, né? Ou tu falou 40 e todos, muitos. 40 e muitos, isso. Se de repente tu pudesse ensinar para a tua pessoa, lá na pré-adolescência, quais seriam os conselhos que tu mesma te daria? Eu repito essa pergunta constantemente. Porque, de verdade, Jéssica, eu não sei se adiantaria dar algum conselho para a Patrícia adolescente. Porque eu concordo muito com o que a Débora disse, de que tudo que eu vivi até aqui me fez ser quem eu sou. As inseguranças, as dificuldades que não foram muito grandes, mas acontecem muito ligado ao que tu falou, de não ter ninguém te segurando, é tu mesmo que tá, né, não acreditando em ti. Então, acho que tudo que eu passei me fez chegar aos 48 anos da forma como eu tô. Não tive uma vida de agruras, de dificuldades, de sofrimentos, não tive, né? E isso são trajetórias diversas e não tem certo e errado, né? Não tem bom ou ruim, tem o que eu vivi, o que cada um viveu. Então eu tenho assim a benesse de ter vivido uma vida muito feliz, com dificuldades e com questões que, né, ainda continuam sendo tratadas, mas eu sempre vivi muito feliz, assim, eu sempre fui muito plena da minha condição de ser alegre. E tu é alegre. A consequência é ser feliz, porque não é a mesma coisa, né? Não. Ser alegre não é a mesma coisa que ser feliz. Uhum. Né? Aí também a palhaçaria entraria nessa história aí, porque o palhaço, ele é bobo, alegre, mas ele não é feliz, né? Ao contrário, o palhaço tem muito de tristeza, porque ele alegra os outros, mas ele tem uma introspecção. Então, assim, eu sempre fui muito alegre e feliz. Porém, eu acho que eu não daria um conselho. Eu só trabalharia mais a questão de autoconfiança. E a autoconfiança ligada à autoimagem. A minha questão sempre foi relacionada ao que eu penso de mim. Eu comecei a entender isso também muito recentemente com psicanálise, porque não era... Eu achava, mas não tem uma baixa autoestima. Por que eu tenho tanta preocupação, às vezes, com algumas coisas como isso? Né? A Dé falando assim, eu só enxergava, dizendo, é isso que eu estou pensando aqui agora. E ela dizendo, porque se a câmera está pegando o braço gordo, eu disse, eu estou pensando nisso nesse minuto. Então, assim, mas não é em relação ao que os outros estão vendo, sou eu. Eu vou olhar, depois vou dizer, caceta, ficou com aquele braço amassado ali na filmagem. E eu me cobro. Então, eu trabalharia a minha autoimagem. Tua autoimagem. Isso. Mas não como um conselho, eu trabalharia isso. Talvez começando terapia mais cedo, né, que é uma coisa que também outra geração, a minha mãe, meus pais não tinham essa inteligência, talvez, né, de dizer, olha, isso aqui vai ser bom para ela. Era uma vida normal. Então, como não tinha traumas grandes, não precisa ter terapia para quem tem um problemão. Sabe? Então, eu acredito que isso, assim, eu teria dito, olha, já começa o autoconhecimento agora. Outro dia, eu conversando com uma pessoa que tem 14 anos menos que eu disse, eu queria muito que na tua idade alguém tivesse me pego pela mão e dito todas essas coisas que eu estou te dizendo. Né? Eu teria, hoje, muito mais do que eu tenho em vários quesitos. Grana, reconhecimento, talvez não, porque eu sou muito reconhecida, mas eu teria muito mais. Se alguém lá aos 34 anos tivesse me dito um monte de coisa que eu estava dizendo para essa pessoa. E então, eu viveria do mesmo jeito, mas eu trabalharia melhor a minha autoimagem. Perfeito. E a pergunta também que a gente sempre faz, eu vou fazer para as duas aí. Idade é ou não é documento? O meu, né, agora. Responde aí tu primeiro, deixa eu pensar. Com certeza não. Não? Com certeza não. Não. Não por quê? Porque, apesar dos 48 anos, que para Mireia parece pouco, para Jéssica parece muito, para Débora é razoável, né? Para mim,
é ainda muito pouco. Me considero realmente muito jovem. Por mais que a minha carteira de identidade, ou seja, o documento, diga que não sou tanto. Eu vi a Cláudia Raia outro dia falando sobre isso. Eu já estou mais para lá do que para cá. O que é o para lá? O para lá é a nossa finitude. Claro, podemos, né, morrer hoje, amanhã, 1, 2, 3, isola. Mas... 1, 2, 3, isola. Vamos lá. Até os 90 anos hoje, né, é uma idade super possível de se viver bem. Então, aos 48, eu já não tenho mais 48. Então, é menos do que eu já vivi. E ainda assim, me considero extremamente jovem, potente, com muito desejo de fazer muitas coisas, com muita vitalidade. Então, com toda certeza, não é documento. Perfeito. Uau. Ai, olha, eu não tenho muito apego ao número, né? Eu acho que eu não vou dar uma resposta concreta, pode ser que eu mude de ideia depois, porque eu concordo com o que tu tá falando, tá? Mas eu não quero dar a mesma resposta. Vamos imaginar que a nossa vida é a estrada da vida. Quanto mais a gente vive, ou seja, quanto mais o número vira, mais a gente tem a chance de estar aqui realizando, acontecendo, se transformando, colecionando experiências, memórias, etc. Então, pensando neste sentido, eu acho que a idade é um documento, sim. Que ele vai te... Só para não concordar contigo. A gente vai... Só para dar uma mexidinha. Né? Tipo assim, mas o documento antes ele era físico, agora ele já está no celular, né? Ele vai se transformando. Não é uma coisa absoluta. Até porque eu acredito na numerologia, é só calcular. 43. Sabe? Dá 8, 8 é infinito. 8 é infinito. Não, mentira, não dá 8. Errei matemática, 4, sou péssima. 7. Eu sou ruim também, concordei, né? Eu sou ruim em matemática, sim, dá 8, dá 8. Eu fiquei assim, como assim? Você sabe. Eu queria ver se vocês estavam ligados. Não, eu sou ruim em matemática, falou. Eu outro dia escutei uma coisa que me deixou muito pensativa, assim, que é... E a Mireia, eu acho que é a pessoa ideal, né, para falar sobre isso. Que nós, de 40 e alguns anos, vivemos hoje uma situação que ninguém viveu, que é, nós temos muito mais tempo de vida com os nossos antecessores e com os nossos sucessores. As pessoas que hoje têm 40 anos, elas vão viver muito mais tempo com seus pais, porque os pais vão viver até os 80 e tantos, 90, e vivem muito mais tempo com seus filhos, porque também, né, ficarão mais aqui. Isso é bacanésimo se a gente pensar que essa convivência, né, tem muito mais oportunidade e a trajetória e a história da estrada da vida, como tu disse, mas também traz uma responsabilidade muito grande para essa geração, porque nós temos que cuidar de mais gente, né? Tu vai cuidar muito mais tempo dos teus pais e tu vai cuidar muito mais tempo dos teus filhos. Então, essa geração de 40, 50 anos é uma geração que vem com muita carga emocional, porque ela não teve dos antecessores. Minha mãe hoje tem 80 anos. Eu não tive a terapia lá desde adolescente, não sei o quê, mas eu hoje tenho que cuidar de questões com ela que não são tão fáceis. Então, assim, a gente tem que se terapizar para trabalhar com os que nos colocaram no mundo, para trabalhar com os que a gente, porventura, né, colocou ou colocará, ou não colocará no meu caso, mas com a nova geração, né? E a gente está no meio desse caminho, tendo que ser potente em tudo, assim. E é exatamente o estudo que tu trouxe esses dias, né? Sobre a geração sanduíche. A geração que tem sanduíche. As duas fatias de ser cuidador, né? Sim. Tanto de pais quanto de filhos. E é quando a gente vê, a gente acaba esquecendo da gente. E a própria vida no meio acontecendo. Tem mais essa também. Quando Chama Geração Sanduíche, o estudo que tu Sim. estava me contando esses dias. A gente sente bem isso, sim, tipo, só um pouquinho. Os pais, tem os filhos, no caso eu tinha os netos, tenho, né, os netos, eram pequenininhos na época, e quando tu via, eu digo, tá aí eu. Eu cheguei nessa fase quando eu tive 50 anos, quando eu fiz 50 anos. Tá aí eu. Foi aí que eu mudei, que eu fiz o meu turnover total, né? Isso aí.
E que ainda assim, né? Olha como foi produtivo que aqui agora, aos 67, tu tá aqui podcasteriando. Sim, graças a Deus. E tem muita então, coisa para fazer. Aos 50. Pela estrada que a Débora falou, eu tenho muita coisa que eu ainda quero fazer. Sabe o que eu tava refletindo também, escutando vocês, que é... Acho que a gente se apegava muito à idade, porque, por exemplo, quando eu era adolescente, eu achava que a galera de 18 era super madura, já morava sozinha. E eram uns velhos. Aí tu chega nos 18, tu vê que não é bem assim. Aí eu dizia, aqueles velhos. Quando eu chegava em casa, eu dizia, mãe, tava cheio de velho. Quem eram os velhos? Uns caras de 40, a galera de 40. Pô, tô aqui já 40. Eu nem me sinto. Não, a gente não se acha velho, não. Mas é que eu acho que foi mudando. A gente tem que desapegar um pouco dessa imagem, né? E se abrir. Se abrir para esses novos formatos de documentos. Se abrir. Verdade. E pro ácido assim, hialurônico. Também. Eu acho que a gente poderia... Eu acho que assim... É isso que eu ia dizer. Eu ia terminar aqui desejando cabelos, unha e pele maravilhosa para todo mundo, entendeu? Olha só, gente, o colágeno é o melhor momento. Da Farmatec a gente pega... Em forma de coração ainda, amiga. Não, esse aqui não, esse aqui é uma bolinha. Mas tem em forma de coração... Isso é para barriga. É o Morosil. Em forma de coração é o Morosil, é o seca-barriga. Aí nós temos Esse aqui é para os cabelos, para as unhas. Não tem açúcar, não tem nada contra... Cheiroso. É maravilhoso. Gurias, sempre um prazer, né? Pati, Débora, eu não preciso falar e também não tenho problema de dizer quantas vezes for necessário, o quanto eu gosto sempre de estar com vocês, o quanto eu aprendo sempre de estar com vocês e o quanto eu assisto sempre vocês na rede social. Eu sou uma seguidora fiel, estou sempre ali inspirando, buscando inspiração, né, e aplaudindo vocês. Então, agradecer de verdade por vocês estarem aqui. Sejam sempre muito bem-vindas. Eu sei que a gente tem vários problemas de agenda da Pati e da Débora também, que mora no Rio, mas sejam bem-vindas para a quarta, para a quinta, para a sexta, para a sétima temporada, para todas as temporadas trazer alguma coisa que possa contribuir aqui para as pessoas não tanto e maduras também. E eu também quero agradecer a participação de vocês duas, né? E vou deixar um ponto de interrogação para vocês. A Pati, eu conheço há tempo, é a mesma pessoa sempre. Já a Débora, eu conheço há tempo, mas ela não é a mesma pessoa que era antes. E isso eu achei muito legal. Muito legal. Aí eu tenho mais uma contribuição, então, para fazer, porque a Débora não vamos me falou terminar, uma frase... tá? Nós vamos eu continuar. tenho só mais uma. A Débora me falou uma frase, ou leu uma frase de alguém na SBDG, que era, é preciso mudar muito para continuar sendo a mesma pessoa. Uma frase que tu falou que é de outra pessoa, entendeu? Nem me lembro. Vai ver que marca, né? Então, essa frase tem tudo a ver... Não, eu sou a decoradora de frases, né? Como vocês podem perceber. São coisas que, né, são muitas vezes as nossas âncoras. Nossas âncoras sou uma decoradora de frases. E tem tudo a ver com o que tu está falando, porque é algo que tu sempre falou e pregou muito, né? O quanto as pessoas têm que mudar e se adaptar para ser si mesma, né? A Débora mudou bastante. Então é isso. Mais leve, fluida, bonita, muito brilhosa, iluminada. Tá mesmo? Tá mesmo. Com a minha autoestima lá em cima. Tudo que eu não vivi da minha autoestima antes, eu tô vivendo agora, gente. Tô com acúmulo. Gurias, muito obrigada. Obrigada a vocês. Parabéns pela iniciativa, por trazer essas pautas. E por serem também, assim, tão verdadeiras e sinceronas. Pois é, né? Essa que me puxa às vezes. Não fala assim. Não, senão o episódio fica todo pi. YouTube não aceita, às vezes, as coisas que ela fala, né? Tem coisas que ela fala que o YouTube derruba, né? Eu tenho que ficar... censurada pelo YouTube. Mas ela me censurou um monte. Não é eu, é o YouTube. Não, problema do YouTube. Agora é eu. Gente, beijo. Toca que vai virar ouro e ó. Até o próximo episódio, na semana que vem, toda quinta-feira, às 19 horas. Fica aqui com a gente. Tchau, tchau. Tchau.